Vamos continuar, então, agora a nossa conversa com um tema polêmico aqui no Brasil, não só no Brasil, né? Na verdade, vou chamar vocês para cá de novo, gente. Porque é um tema polêmico não só no Brasil, mas no mundo todo, que é a questão do aborto. Vamos para lá. Tem uma pesquisa recente do Instituto Locomotive e da agência Patrícia Galvão, que tem dados super importantes. E a gente está recebendo aqui a socióloga Clara Castellano, que é representante do Instituto Locomotiva, para conversar com a gente. Eu vou trazer para cá, porque são vários dados, aí eu posso ir lendo e a gente pode ir discutindo sobre eles. A pesquisa mostra algum avanço ou não em relação ao conservadorismo brasileiro? Na verdade, ela traz alguns dados que já são conhecidos, né? E que, de bate-pronto, as pessoas normalmente elas se dizem contrárias, né? A maioria das pessoas se diz contrária à possibilidade da mulher decidir ou não interromper a gravidez. Mas ela traz um dado curioso que a gente vai ver aqui, eu acho, você vai mostrar, né? Que quando a gente vai para os casos concretos, quando a gente apresenta algumas situações específicas, que as pessoas conseguem humanizar mais, aproximar do cotidiano delas, a gente percebe que nas situações que a gente apresentou, 8 em cada 10 brasileiros mostram favoráveis à prática do aborto nessas situações. Vamos começar então com esse dado aqui, que é quase metade dos brasileiros conhece alguma mulher que fez aborto. Você conhece, Malu? Sim, claro. Conhece alguém que fez. Você conhece, Joana? Conheço. Conhece? Conheço. Conheço. Eu também conheço. Você conhece? Conheço. Ou seja, aqui no nosso conhece. palco seria 100%. Mas, ou seja, 45% conhecem, né? Isso em números absolutos, Fátima, até não está aqui. A gente entrevistou pessoas acima de 16 anos, então a gente está falando de brasileiros acima de 16 anos. Em números absolutos, isso dá 72 milhões de brasileiros, aproximadamente, que conhecem alguma mulher que já praticou o aborto. É um número alto comparado com outros países? 45% conhecerem? Ou... Então, na verdade, Fátima, como o aborto no Brasil é clandestino, ele é uma prática, na maioria dos casos, criminalizada, com 3 exceções. Que é estupro, risco de vida da mãe e bebê anencéfalo. Isso, exatamente. Então, como ele é criminalizado na maioria dos casos, a gente não tem números exatos, né? É difícil quantificar quantos abortos são realizados por ano. E do mesmo jeito, como é difícil quantificar quantas mulheres morrem em decorrência de procedimentos mal sucedidos em clínicas clandestinas, com péssimas condições de higiene, enfim. Então, esse número é um dado que a gente tem de conhecimento, de pesquisa de opinião, e é muito importante, justamente pela subnotificação, é importante essas pesquisas de opinião, porque a gente consegue medir a magnitude do problema. Porque muita gente nem fala que fez, né? Nem conta pra ninguém, às vezes nem na família. Foi lá aí. Com a Vitória, Fátima. A Vitória conhece uma amiga que fez aborto. Sim. E você conversou com ela na época, disse para ela não fazer. O que você achou naquele momento? Conversei muito com ela, tentei convencer que ela não fizesse aborto, tentei mostrar para ela o lado bom de ser mãe, mesmo não sendo mãe na época. Tentei fazer com que ela mudasse de ideia. Ela tinha quantos anos na época? Eu acho que tinha 21, 20 por aí, mas eu tentei mostrar para ela como deveria ser, como eu pensava, da forma que eu pensava. O que você pensava na época? Que eu acho errado, da minha concepção, eu acho errado, eu acho até que deveria ser considerado crime, porque é uma vida, as pessoas fazem as coisas e ela tem que pensar na consequência. Ela simplesmente tentou anular a consequência do ato dela. Então ela tirou esse filho, quando ela tirou, consequentemente ela não me contou, que ela sabia que eu era contra, ela só foi me falar depois de ter tirado esse bebê. Então ela me contou, eu chorei muito. Depois de um tempo a gente até se afastou, não por conta disso, mas... Mas isso contribuiu. Ô, Vitória, eu vou voltar com você já, porque eu quero que você olhe outros dados para a gente poder refletir sobre o que aconteceu nessa sua situação. Vou só pedir para a gente ver uma reportagem que foi feita pelo meu parceiro André Curvelo, ouvindo mulheres exatamente sobre isso. O que elas acham? Se deve ser liberado, se não deve, como é que elas enxergam o aborto? Vamos ver. 2 tipos de aborto são legalizados no Brasil hoje: quando a mulher é estuprada ou quando corre risco de morrer por causa da gestação. Há ainda os bebês anencéfalos, que não desenvolveram o cérebro e que morreriam de qualquer maneira. Nesses casos, a justiça autoriza também o aborto. Então, nós viemos às ruas para ouvir a opinião das mulheres sobre esse assunto. Olha só. Acredito que nem todo aborto deve ser criminalizado. Quando as crianças nascem encéfalo, não é verdade? Essa criança vai morrer, todavia, e as que as mães foram estupradas, elas não, consequentemente, não vão ter amor.
e a mãe não vai conseguir, mesmo com apoio psicológico, superar. Em caso de estupro, depende muito da condição da pessoa, né, que foi estuprada e tal. Se fosse o caso de um estupro, Deus me livre, você acha que conseguiria ter cabeça, assim, para manter a gravidez? Teria. Conseguiria? Conseguiria. Acho que a criança não tem a ver. Não, não tem a ver. Não tem culpa. Porque a criança não pediu para vir ao mundo, entendeu? Então a gente tem que arcar com os nossos erros e as crianças deixar sobreviver. Todo aborto tem que ser crime ou esses já previstos em lei no Brasil devem continuar legalizados? Eu acho que em caso de estupro, sim. E essa do bebê sem cérebro também. Porque nem adianta, né? Vai fazer o bebê sofrer, a mãe sofrer, a família sofrer. Mas, por exemplo, no caso de a criança nascer sem cérebro, é uma criança que não vai ter vida, então não tem por que levar à frente. Eu acho que quando a mulher é abusada, eu acho que ela tem que ter a opinião de querer essa criança para si ou não. Você pessoalmente disse que continuaria a gravidez? Continuaria. Por quê? Me conta. Eu não tiraria a vida de uma criança. Malu, ali tem uma situação que é bem interessante, ou seja, você pode ser, como a jovem falou ali, ela pode ser a favor de que não seja crime e ela não fazer. Ou seja, o você ser a favor de que não seja crime não significa que você faria. Desculpe, só uma coisinha, estou um pouco aflita com esse tema, é porque ninguém é a favor do aborto. Não existe alguém a favor do aborto, a favor de matar. Não é uma questão de ser a favor ou não ser. É uma questão de que ele existe. Exato. Muitas mulheres fazem aborto e muitas mulheres morrem e, sobretudo, as mulheres pobres. Então, mais uma vez, é a sociedade criminalizando apenas a mulher pobre. Que não tem condição de fazer num lugar... É uma questão da gente discutir isso realmente, de fato, porque, na verdade, a mim me parece que não importa muito a vida dessa mulher, por exemplo, se ela vai morrer ou não. Ninguém está tão preocupado assim com a vida. Me parece, às vezes, uma questão de um pouco de hipocrisia também. É a mesma coisa em relação às drogas. Não é uma questão de ser a favor. Ele não pode ser criminalizado porque se você fazer aquela pergunta que todo mundo sabe, aquela pesquisa, você é a favor do aborto? Não. Você conhece alguém que fez aborto? Conheço. Sim. Você acha que essa pessoa deveria ser presa? Não. Ninguém aqui em sã consciência acha que a gente ia prender uma multidão de pessoas. Não, e na pesquisa tem exatamente isso. A pessoa conhece, mas a pessoa não... Quando ela conhece, ela acha que não deve ser presa. Quando ela não conhece a pessoa, ela acha que deve ser criminalizada. Essas questões de onde começa a vida e tal, isso tudo... Eu compreendo que as pessoas se choquem, claro, tirar uma vida e tal. Mas essas pessoas, ninguém se empenhou nunca numa campanha de prevenção da gravidez indesejada, em educar. Ninguém está tão preocupado assim com a vida das pessoas como querem fazer parecer. E nem com das crianças depois que elas nascem. São todas a mesma questão em relação à arte. Estão preocupados que a criança tocou no pé do homem nu. Não é nada disso. Não é um conservadorismo também. É uma pauta que é de saúde pública, não é de justiça, de religiões. E na pesquisa parece isso, que é uma questão de saúde pública, justamente, né? é interessante isso que a Malu trouxe, porque na pesquisa a gente percebe... Eu acho que, Malu, como é um tema muito tabu, eu acho que as pessoas ainda têm muito medo do julgamento social ao se colocar sobre o aborto. Então, o que a gente percebe... E, além disso, como tem subnotificação, tem poucos estudos, né? Porque a gente não chega no Sistema Único de Saúde todos os casos. As pessoas ainda... O debate público ainda é um pouco chapado, né? Claro, eu vou ter que te interromper só um minuto, porque eu preciso fazer um intervalo, porque esse assunto é muito... A gente vai voltar exatamente desse ponto em que você está falando. Tá joia. Dessa subnotificação, desse medo de tomar posição. Tá joia. A gente volta já, porque a gente tem mais para falar sobre isso. Fica aí. Bom, a gente está aqui no programa repercutindo uma pesquisa do Instituto Locomotivo e da agência Patrícia Galvão sobre o aborto, e a gente está recebendo a socióloga Clara Castellano sobre isso, e a gente, antes de ir para o intervalo, estava dizendo que a pesquisa mostra que, embora muita gente seja a favor de criminalizar, de ser crime o aborto, elas entendem que não é uma questão de polícia. É uma questão social e uma questão de saúde. Na verdade, quando a gente faz as primeiras perguntas, né, essas perguntas mais maniqueístas, favorável ou não favorável, mais amplas, a tendência é as pessoas irem primeiro no senso comum, né, na opinião que é hegemônica, porque não se debate com profundidade o aborto no Brasil. Só que quando a gente apresenta alguns elementos, as pessoas já mudam de opinião. Então, a gente perguntava, estimulado, por exemplo, se achavam que a questão do aborto era uma questão de saúde pública, de direitos ou de polícia.
ciência. E foi surpreendente, porque mesmo só 26% sendo favorável, 47% respondeu que era uma questão de saúde pública e mais 30 e poucos por cento responderam que era uma questão de direitos. Então, a gente percebe que existe aí, quando você complexifica o debate, quando esse debate é colocado, quando as pessoas são apresentadas a outras opções de argumentação, elas conseguem mudar a opinião delas. Olha que interessante, a Vitória que falou agora há pouco com a gente, a Vitória disse que conhecia uma amiga, né? Tentou fazer com que a amiga não fizesse o aborto, que você também não faria, mas você, por exemplo, denunciaria a sua amiga? Não. Aí ela não denunciaria a amiga, você não conseguiria fazer isso. Então, na verdade, você não achou que foi um crime. Se fosse um crime... Exatamente. Eu tentei fazer a minha parte, que era convencer com que ela não fizesse. Mas também não condeno ela por isso, porque eu também, hoje em dia eu sou mãe, tenho um filhinho de 5 meses. E quando eu engravidei, eu também pensei, passou a possibilidade de um aborto na minha cabeça. Mas eu, como eu disse, meus princípios, eu não abortei. E não me arrependo, graças a Deus. Meu filho é uma bênção. Mas eu também pensei nisso. Então eu entendo a posição dela. Eu ia começar a faculdade, eu tinha toda uma vida pela frente, eu tive que pausar pelo meu filho. Eu acho que ela se encaixa perfeitamente na pesquisa. E a Malu estava dizendo que... Não, é que eu acho importante dizer que eu estava tão inflamada aqui, parecia que eu estava defendendo o aborto. E, de fato, eu acho uma coisa horrível também. Eu, quando comecei minha vida sexual, antes mesmo, assim, quando eu previa que aquilo ia começar, mas aí é uma condição privilegiada. Eu tinha um ginecologista já me acompanhando, uma mãe conversando em casa, podendo me dar atenção. Eu pude falar com ele, mas olha, o que é 99%, 100% de chance de não engravidar? Porque também tinha pavor dessa ideia. Então, claro, a mulher que está nessa situação, ela está em desespero. Ela não está... Pode haver um número aí de mulheres inconsequentes, inconscientes, mas aí é a exceção. Eu acredito que toda mulher que esteja com essa questão esteja em desespero. Então, ela teria que ter sido atendida antes, com quem está tão preocupado assim com a vida alheia, e o governo, em vez de abandonar as pessoas ali à sua sorte, prestarem atenção, informarem, darem camisinha, mas aí também, camisinha também é condenada. Tem um acompanhamento, né? Fazer um acompanhamento sem simplesmente julgar, né? O que está acontecendo. Por exemplo, a mulher é estuprada, né? Você, em vez de só condenar que vai abortar ou não, um acompanhamento seria, você quer abortar? Por quê? Você sabe que isso pode acontecer? Então, olha, isso pode também acontecer e ajudar. Não, e a gente não falou de homem, né? Como se o filho nascesse só da mulher, né? Exatamente. Não, e é que o filho pode nascer longe do corpo dele, não é mais com ele, né? Foi fruto de um sexo casual, então tudo bem. E aquela carga, aquela decisão, fica sempre para a mulher, como sempre, sendo penalizada. E a gente tem ali, ó, 1 em cada 4 brasileiros é favorável, perdão, só a tela anterior, é favorável ao direito de mulheres interromperem a gravidez. 62% são contra a mulher interromper a gravidez. Agora, aí sim a próxima tela. Quando você, como eu disse a Clara, coloca, olha só, 8 em 10, aí são favoráveis no caso de uma gravidez não planejada, famílias sem condições de criar, meninas com até 14 anos, ou feito com doença grave incurável, risco de vida para a mãe e vítimas de estupro. Ou seja, quando as próprias pessoas que dizem que são contra, são favoráveis numa dessas situações. Em alguns casos. E até hoje a lei, por enquanto, são 3 motivos só, né, que a lei permite. E queriam voltar atrás, né? Porque a gente está numa tentativa, tem uma galera aí querendo que a gente volte para as Tem uma comissão na Câmara avaliando e incluindo a tal da questão de quando começa a vida, né? E se a vida começa na concepção. Desde a concepção. Todas essas, por Constituição, pela lei, nós teríamos direito à vida. E se ela começa na concepção, então não poderia ser feito nem em caso de estupro, em nenhuma outra situação. As 3 situações que tiveram maior índice de favorabilidade foram as 3 situações que hoje são permissivos legais, que é estupro, feto anencéfalo e risco de morte para a mulher. Então, a gente percebe que são essas 3 situações que estão em risco aí, com a PEC 181, de caírem por terra, né? De não serem possibilidade nem nessas situações, nessas ocasiões. Então, a gente percebe que, na verdade, essa PEC, essa tentativa, está em contradição com a opinião pública, né? Porque a opinião pública, a maioria é favorável nessas situações. Olha, o que mostra tudo isso é que a gente deu uma pincelada aqui por conta da pesquisa, a gente veio com esse tema aqui por uma primeira vez, mas é que falta muita discussão. Então, a gente precisa conversar mais, a gente vai voltar a esse assunto, porque é necessário realmente a gente conversar para a gente ver se a gente chega a um resultado menos contraditório, né? Que posição, afinal, nós temos?